5 segundos para o próximo programa. Fantástico. Oferecimento Antártica. Pimentão com Guaraná Antártica. Este é o sabor. Uma investigação do Fantástico revela cartas de amor guardadas no cofre forte de um banco, fotos desaparecidas e diários clandestinos encobrem a verdadeira história dos últimos dias do mais popular presidente que o Brasil já teve, Juscelino Kubitschek. Quem é o rapaz que conseguiu nota 10 em 6 matérias no vestibular disputado por 140 mil candidatos? Calcinha com enchimento, sutiã que aumenta o tamanho do seio. As mulheres estão apelando para a beleza postiça. Marido e mulher na hora da decisão. Quem pode e quem não pode usar o sobrenome do outro depois da separação. Um ataque cardíaco no meio da rua. O que fazer para salvar quem precisa de socorro? 2 repórteres com uma câmera camuflada flagram as clínicas que mantêm a indústria do aborto. O telespectador vota ao vivo na pesquisa instantânea do Fantástico sobre o pior adversário da seleção brasileira. Começa no Fantástico a contagem regressiva rumo à batalha pelo Tetra. Nossos repórteres falam ao vivo direto da sede do Brasil na Copa. Domingo, 22 de maio, vai começar o Fantástico. Boa noite. Começa agora, 25 dias do início da Copa do Mundo, uma corrente que vai ligar o Brasil e os Estados Unidos na campanha do tão desejado Tetra. Graças a 2 canais de satélite exclusivos da Globo, vamos ficar 24 horas ligados neste sonho que sonhamos juntos. E a seleção Canarinho passou hoje o último domingo no Brasil, antes de embarcar para a grande aventura do Mundial. Nestes 4 dias de concentração, a bola rolou devagar, quase parando nos campos da Granja Comari. Correr, suar, forçar a musculatura foram as prioridades. Exigindo dedicação máxima nos treinos, Moraci Santana trabalhou para aprimorar velocidade e resistência e dar a todos níveis iguais de condição atlética. Depois de viver o drama do zagueiro Moser, cortado por causa de uma intoxicação no fígado, e da longa espera por Romário, a seleção voltou a campo hoje de manhã para mais uma sessão de treinamento. A explosão de qualidade só será alcançada durante a Copa. Os jogadores vão atingir 80% de sua capacidade física uma semana antes da estreia, como planejou a comissão técnica. Bom condicionamento físico e um forte trabalho de mentalização para conquistar o Tetra são os resultados desta fase de preparação aqui em Teresópolis. Mas na bagagem dos jogadores tem lugar também para muita fé. Para Mazinho e Tafarel, a Bíblia é a companhia ideal. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele agirá. Acho que isso é fundamental. Religioso também, Barreira se apega à imagem de Santo Antônio, que tem lugar garantido na bagagem dele, para casar o sonho com a realidade de ser campeão. O fundamental é aquilo que a gente tem dentro de nós. Espírito de grupo, determinação, perseverança, humildade, e vontade de ganhar. Essa é a bagagem que nós temos que levar. Força mental, Bíblia, na bagagem de cada um vão os sonhos de todos os brasileiros. Ao
redor da Baía de São Francisco, pequenas e grandes cidades começam a sentir esta semana a febre da Copa. Na cidadezinha de Los Gatos, o Brasil vai ter pelo menos um vizinho meio esquisito. Esquisito, talvez seja dizer pouco. A casa foi construída por Sarah Winchester, viúva do dono do império da espingarda Winchester, conhecida como a arma que conquistou o Oeste. Durante uma sessão espírita, um médium disse a ela que enquanto ela construísse a casa, os espíritos das pessoas mortas pelas Winchesters a deixariam em paz. O resultado é uma casa enorme e mesmo do lado de fora se vêem coisas estranhas, como essa porta que se abre para o nada, perfeita para despedida de visitantes chatos. Ou a obsessão pelo número 13. São 13 palmeiras e esse número é repetido em vários aspectos da casa. Bom, vamos entrar e conhecer a obra dessa mulher assombrada pelos espíritos. Esse é o quarto dela, um dos 160 existentes. Não vamos conhecer todos, claro. Ops! Não, essa porta não vai a lugar algum. É uma das brincadeirinhas dessa mulher que por quase 40 anos brincou de arquiteta. Fez escadas que não iam a lugar algum. No tour, às vezes parece um labirinto. Os armários são falsos. E em outros, você encontra as coisas mais estranhas. São 10 mil janelas, 2 mil portas, 40 milhões de dólares gastos na tentativa de conquistar a paz de espírito. Mas em 1922, com 83 anos, ela morreu. Hoje a casa conta a história dessa mulher excêntrica e da arma que trouxe fortuna para o Oeste. Dourado como uma pepita de ouro, mas muito mais valioso. Isso é um chip, a matéria-prima de um computador. Ele foi inventado e desenvolvido aqui nessa região da Califórnia, o Silicon Valley. Uma mudança radical para a humanidade, do ouro para o silício, do século XIX para o XXI. Há muito tempo atrás se chamava cérebro eletrônico. Hoje, os computadores fazem parte do cotidiano de muita gente. E nesse museu está reunida toda a história do desenvolvimento dessas máquinas. Los Gatos e Santa Clara fazem parte dessa região, o Silicon Valley, que é o maior centro do mundo de informática. As crianças olham e aprendem que se um carro tivesse tido o avanço tecnológico de um chip, poderia andar a 800 km por hora, faria 80 km por litro de gasolina e custaria 16 mil cruzeiros reais. Cabines telefônicas dão lugar a celulares. Enciclopédias se transformam em discos laser. Relógio, bloquinho, caderninho de endereço, tudo numa agenda eletrônica. Computadores, máquinas, robôs fazem de tudo que você pedir. São fantásticos. Daqui a 90 horas, a seleção brasileira estará desembarcando no aeroporto de São José por volta das 9 da manhã de quinta-feira, hora da Califórnia. A galera que vai ficar com o coração na mão, torcendo nos 4 cantos do país pelo sucesso do Brasil na Copa, dá agora o último recado ao técnico Parreira antes do embarque da seleção. Parreira, esse óculos aqui, neguinho, é pra te enxergar melhor a seleção. Tá feia a coisa? Nome não joga, Parreira. Tira a Raí, que Raí não tá com nada, meu irmão. Tira o branco, né? Parreira, pelo amor de Deus, ouve o Brasil. Chama o Zico. Recado do Parreira? Cai fora que você tá por fora. Vai com calma e meter fogo nesse negócio aí, mandar os guris meter pra dentro. E aí, Parreira? Pensa bem que o tetra tá nas suas mãos, né? Deixa de brincadeira, homem. Tem que tirar o Zagal. O Zagal vai pra clínica psiquiátrica primeiro. Tchau. Um recado pro Parreira. Que ele fique firme, né? Mais criatividade no meio campo, né? Parreira, não tô te entendendo, sinceramente. Dá força pro Raí, é claro. Pelo amor de Deus, tire Raí da seleção. Parece que o Raí é afiliado dele, né? Ô, Parreira, eu quero que você escala o Ronaldo sem ter força. Alô, Parreira. 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 Um beijo. Boa sorte, estamos aí, vamos em frente. Brasil! Você vai ver daqui a pouco. O craque Romário bota a boca no mundo numa entrevista explosiva. Diz que é um jogador difícil, autêntico, real e claro. E ainda,
A cabeça, nota 10. O incrível caso do estudante que conseguiu tirar 10 em 6 matérias num concurso disputado por 140 mil candidatos. O show dos equilibristas que desafiam o perigo num trapézio improvisado. É fantástico, já já. O PB confirmou na Convenção Nacional em Brasília o nome do ex-governador Orestes Quércia como candidato à presidência da República. Militantes de todo o Brasil, candidatos à Câmara dos Deputados, ao Senado e aos governos estaduais, bandeiras gigantes, faixas, cartazes e a estreia dos jingles de campanha. O PMDB fez em Brasília uma festa para a confirmação da candidatura do ex-governador Orestes Quércia à presidência da República. Os convencionais do PMDB também oficializaram a indicação de Dona Iris Rezende como candidata a vice-presidente. Ela tem o mesmo nome do marido, o ex-governador de Goiás, Iris Rezende. O discurso de Dona Iris surpreendeu o próprio candidato Orestes Quércia e foi um dos momentos mais marcantes da convenção. Nós, mulheres, e eu digo nós, mulheres, que no momento que eu aceitei em nome de todas as mulheres do Brasil. Nosso primeiro objetivo, empregos. Nosso segundo objetivo, empregos. Nosso terceiro objetivo, empregos. Nosso grande e maior objetivo, justiça social. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, participou em São Paulo da posse do novo presidente da Central Única dos Trabalhadores, Vicente Paulo da Silva. A posse foi no encerramento do Congresso Nacional da CUT. Depois de 4 dias de discussões, mais de 2.000 delegados decidiram, por unanimidade, que a CUT não deve apoiar formalmente nenhum candidato à presidência da República, muito menos contribuir com dinheiro para qualquer campanha. Jair Meneghelli, que dirigiu a CUT nos últimos 10 anos, se despediu e anunciou que é candidato a deputado federal pelo PT. Vicente Paulo da Silva recebeu o cargo de presidente da CUT ao lado do candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. O candidato do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, participa em São Paulo da convenção estadual do partido. O Palácio das Convenções do AMB ficou lotado o dia todo. A convenção do PSDB confirmou o nome do ex-governador Mário Covas como candidato ao governo de São Paulo. Também foi oficializada a coligação PSDB-PSL no estado. O candidato dos tucanos à presidência da República, Fernando Henrique Cardoso, encerrou o encontro. O candidato Fernando Henrique Cardoso classificou esta convenção como a mais importante do PSDB no país. E ainda destacou o poder decisivo do estado de São Paulo para a conquista da presidência da República. O Partido Progressista Reformador confirma na convenção estadual o apoio ao candidato do Partido Popular ao governo de São Paulo, Luiz Antônio de Medeiros. A convenção do PPR foi realizada na Câmara Municipal de São Paulo e contou com a presença do candidato do partido à presidência, Esperidião Amin. O PPR não terá candidato próprio ao governo do estado e o prefeito da capital, Paulo Maluf, confirmou o apoio ao candidato do PP, Luiz Antônio de Medeiros. No Rio, a convenção do PSDB homologou por unanimidade o nome do ex-prefeito Marcelo Alencar como candidato ao governo do estado. O vice da chapa vai ser o engenheiro Luiz Paulo Correia da Rocha. Aldeia Global. Londres. Os jovens executivos da capital inglesa encontraram uma nova fórmula para superar o estresse de um dia de trabalho. Agora eles não vão mais tomar cerveja nos tradicionais pubs. A última moda é este clube de jogos. Como se fosse num bar, as pessoas se reúnem em volta de uma mesa, tomam drinks e escolhem um jogo para menores de 15 anos. Dependendo do cardápio do clube, o jogador passa fome. Só tem jogos. O jogador pode escolher o tipo de jogo que vai brincar. Entre eles, os clássicos, os esportivos e de volta à infância.
São mais de 60 jogos divididos por grau de dificuldade, número de jogadores e a duração da partida. Ninguém está muito preocupado em vencer. A jogada é se divertir. O clube funciona das 7 da noite às 3 da manhã. É proibido apostar dinheiro. Apostas aqui só mesmo para saber quem vai pagar a conta. Quem nunca sonhou ao menos uma vez em ganhar uma medalha de ouro, uma nota 10 ou conquistar uma pole position? Em São Paulo, o repórter Ernesto Falha descobriu uma família que sempre chega em primeiro lugar. A mais nova estrela da casa é o rapaz que conseguiu nota 10 em 6 provas, num concurso disputado por 140 mil candidatos. Lá vem um aluno, registro 362-3084. Ou, para os íntimos, simplesmente o número 1. Os 2 dígitos na frente do nome explicam o apelido. Oh, que tédio! 10, mais um 10. A vida de Eduardo Tanuri é assim, um 10 atrás do outro, numa sucessão interminável de sucessos. Eu não sei como ele consegue tirar 10 em tudo, mas ele é gente boa. Não é que ele tem sido primeiro e parou, ele só tira 10 em tudo, quer dizer. Foi assim de cara. Eu conheci ele só esse ano, né? E pelo que deu pra ver até agora, poderoso. Acho que não vai mudar, ele vai ser sempre assim agora. Na hora do vestibular, Eduardo escolheu uma carreira de nome complicado, a engenharia mecatrônica, que cuida de robôs e automação. E não deu outra. O número 1 encarou os 2 exames mais difíceis do país e manteve a tradição. Foi número 1 mais uma vez. Chegou na frente no vestibular da Escola de Engenharia do ITA, de São José dos Campos, e foi o primeiro entre 140 mil candidatos no vestibular da Universidade de São Paulo. Tirou 10 em matemática, física, química, biologia, história e inglês. Exercícios e mais exercícios. Isso você é obrigado a fazer ou você faz por conta própria? O exercício é mais por conta própria. Mas é que se você não faz, você não aprende. Ah, então? É uma tática. Anotaram aí? Bom, para saber se funciona, só fazendo um teste simples. Mecânica, por exemplo. Tome-se uma prova simples como essa, com essas equações óbvias que qualquer um poderia resolver. Aplica-se numa turma de 72 alunos. Aí, durante 2 horas, essas pessoas racham a cuca para tentar resolver aquelas questões. Depois, você no dia seguinte, confere as notas. 2,7, 4,6, 6,4, Eduardo A1 Tanuri, 10. A nota dele é 10. Mas a gente tem que dizer a verdade. Nem tudo é um mar de notas 10 na vida de Eduardo. Nessa matéria aqui, por exemplo, desenho por computador, esse deu mal na última prova. Olha só. 8,8. Pois é, isso deve ser uma decadência na parte dele. O que será que está acontecendo com ele? É o cansaço. E o mais difícil é explicar em casa. Nota 10 por aqui é mais do que um número. É uma tradição de família. O pai, o Enes Tanuri, cirurgião, primeiro aluno da USP em 1970. A mãe, Elvi Tanuri, médica pediatra, primeira colocada no exame de residência do Hospital das Clínicas de São Paulo. A irmã mais velha, Cristina, primeira colocada na primeira fase do exame de medicina da USP no ano passado. Cláudia, 12 anos, a caçulinha, primeira aluna da turma da 6ª série, dona de um boletim recheado de nota 10. Muito bem, hein? Mas você tá fraco em português, hein? Tirou só 8. Tá lamentável. Puxa vida. Puxa não vai dar. E educação física 7,5, que vergonha. Você não vai para as Olimpíadas. Como é que faz? Qual é o segredo? O que põe na mamadeira para fazer isso? A senhora, o que a senhora põe na mamadeira dele? Mamadeira? Sei lá o que é leite. Alguma vez você já ficou assim, chateada mesmo com alguém que te chamou de CDF? Não. Eu não digo. Mas não é incômodo um pouco isso? É que não é muito, só são alguns que me chamam de vez em quando de CD, né? Daí, eu falo assim, não estudo, eu não sou assim muito CDF, eu estudo bastante pra ir bem, mas não sou assim aquelas viciadas em estudar, eu falo isso. Os Tanuri podem até negar, mas nesta casa só os CDFs têm vez. O que quer dizer CDF? Tá na foto, centenas de 10 em família. Eu vou construir um cavalo de... Memória eletrônica, 1978. Agildo Ribeiro faz o Brasil rir no programa Planeta dos Homens, no papel do professor de mitologia. Hoje eu falarei sobre a Guerra de Troia, uma guerra que durou seguramente 10 anos. Até que era muito tempo uma guerra, né? 10 anos.
Tem revolução aí que... Bom, essa guerra começou quando um camarada roubou a mulher do outro. Imagina, antigamente estava a guerra, hein? Hoje, quando um camarada rouba a mulher do outro, o outro fica feliz, filho. Ele marca jantar de agradecimento, financia a lua de mel, uma coisa horrorosa, viu? Muito engraçada essa guerra entre Troia e Atenas, é que Atenas começou a perder porque dois de seus grandes heróis, Aquiles e Ulisses, não queriam participar da guerra. Olha só que loucura. Esse menino Aquiles, para fugir da guerra, sabe o que ele fez? Se vestiu de mulher. Foi no Félix Pacheco, lá de Atenas, aí tirou uma carteira e mudou de nome para Pirra. Olha só esse nome, Pirra. E baixou na corte do rei Licomedes. Mas foi, coitadinho, uma desgraça com Aquiles, porque o Licomedes, que horror, se apaixonou pela Pirra. Toda noite Licomedes sai pelo harém com aquela vela acesa, gritando, eu quero pirra! Eu quero a pirra! Cadê aquela comprida? E aí, para com essa campainha, cotonete de urubu! Miserável, faz a bunda em pé! Não, olha aqui, eu sei que você parece pensão de aposentado, desgraçado, sabe? Pra você, a minha gargalhada de desprezo. Você vai ver daqui a pouco um sonho realizado. O Fantástico leva para a concentração da seleção brasileira um menino de 11 anos que virou juiz de futebol. E a seguir, a lei que pouca gente conhece. A mulher já não precisa adotar o sobrenome do marido na hora do casamento. É Fantástico já já. É o Fantástico dá a largada na contagem regressiva rumo às emoções da Copa do Mundo. O Brasil entra em campo no dia 20 de junho, mas nossos repórteres já estão em São Francisco à espera da seleção brasileira. De lá fala ao vivo o repórter Pedro Bial. Pois é, já falamos ao vivo aqui de São Francisco, a equipe da Globo à espera da seleção brasileira. E olha, os jogadores brasileiros podem não ter chegado ainda, mas o Brasil já está na área. Esse é o grupo de dança Ginga Brasil. O Ginga Brasil já está esquentando os tamborins para a Copa do Mundo, principalmente para o Carnaval de São Francisco na semana que vem. Olha aí, se o Brasil bater esse bolão na Copa, a gente tem muita chance, hein? A Ginga Brasil vai homenagear no seu enredo, no Carnaval de São Francisco, no fim de semana que vem, o maior jogador de futebol de todos os tempos, o Rei Pelé. Mas se por aqui o negócio é samba, cabrocha, alegria e muita alegria à espera do futebol, no Brasil a polêmica sabe sobre o quê? Feijoada. É o que conta a repórter Sônia Bride. Durante uma partida, os jogadores perdem tanta massa muscular que quando saem de campo estão de 2 a 4 quilos mais magros. No esforço, eles perdem 1000 calorias, o equivalente a um prato feito com arroz, feijão, carne e salada. E suam o correspondente a 2 litros de soro. Para repor a energia gasta, é preciso uma superalimentação. Tarefa para a nutricionista Patrícia Bertolucci, que já trabalha com o São Paulo. E ao definir um cardápio básico para os dias da Copa, ela viu uma polêmica ser criada. Carne seca, lombo, costela, paio, linguiça, muita gordura, tudo mergulhado no feijão preto. Essa receita é a cara do Brasil, praticamente uma unanimidade nacional. Mas a feijoada deve entrar no cardápio dos jogadores? O cozinheiro Mário, que estava com a seleção desde a Copa de 70, famoso pelas feijoadas, foi demitido. E a seleção ficou dividida entre os contra e os a favor da feijoada. A feijoada é um pouco pesada, né? Então faz muito tempo, mas eu gosto. É um alimento pesado, né? Já me ocorreu uma vez, não de jogar, mas de treinamento, de comer uma feijoada e passei mal. Você acha que a feijoada é indispensável para os jogadores? Para mim, eu particularmente acredito que sim. Para mim é indispensável, sim. A discussão chegou à comissão técnica. Eu acho que feijoada não tem nada a ver com Copa do Mundo. É um prato típico do povo brasileiro, ela vai ser levada e eles devem comer. E no fim das contas, ninguém vai sair perdendo. Do paio, que está sendo tão polêmico, que deve viajar para a Copa, e a carne seca, elas podem ser utilizadas numa feijoada light, eu diria. Uma feijoada depois de ganhar o tetracampeonato, aí a gente come uma feijoada aqui no Rio de Janeiro, né? Você já imaginou se de repente eu passasse a me chamar, digamos, Fátima de Souza? E eu, vamos ver, Sandra Alencar, que tal? Muito estranho, né? Mas é o que acontece com a grande maioria das mulheres na hora do casamento.
é que elas mudam de vida e de sobrenome. Passam a ser mais conhecidas pelo sobrenome do maridão. Mas será que isso está certo? Para muitas mulheres, o casamento não é só mudança de estado civil, mudança de vida. Casamento significa também mudança de nome. Por que na hora do casamento a senhora abandonou o nome de solteira e pegou o nome do seu marido? Eu gostei de tudo nele, do nome dele. Faz parte, né, da tradição, da nossa educação. Eu acho que você ter o nome da pessoa que você gosta no teu nome é mais um dado, talvez, para você sentir que a pessoa está mais com você. Por um momento de felicidade, você quer juntar tudo. Qual é a sua profissão, dona Lívia? É sustentada pelo marido. Pouca gente sabe, mas desde 1977, quando foi criada a lei do divórcio, a mulher não é mais obrigada a acrescentar o sobrenome do marido na hora do casamento. Troca de alianças, beijos, emoção. Neste cartório do Rio, foram realizados hoje 10 casamentos. 10 noivas trocaram de nome. E é exatamente nessa hora, no momento do casamento, que a mulher troca oficialmente o nome de solteira pelo sobrenome do marido. É o que está acontecendo com essa moça, Aurora, que está casando agora. Receberam esse matrimônio Luiz Onofre de Oliveira Silva Porto e Maria Aurora Silva Brito. E ela passa a assinar Maria Aurora Brito Silva Porto. E por que você resolveu trocar, acrescentando o nome do seu marido? Porque para mim era muito importante. Eu achava que se eu não botasse o nome dele, não ia ser a mesma coisa. Eu não ia me sentir completamente casada. E se ela não quisesse acrescentar o seu sobrenome? Dá um jeitinho aqui na hora de assinar aqui. O senhor é casado? Graças a Deus, sim. A sua esposa tem o seu sobrenome? Tem. Você acha legal isso? Olha, é uma tradição familiar. Eu acho que tudo que perpetua a tradição da família é sempre válido. Monique Evans, Lucinha Lins, Luísa Brunet. Mulheres que transformaram os sobrenomes em marca de sucesso. Dá para imaginar, por exemplo, a Monique sem o Evans. Como é que é o teu nome de solteira, Monique? Monique Rezende Nery da Fonseca. Você, quando casou, você tirou totalmente o teu nome de solteira. Você é só Monique Evans. Você... Não, agora eu sou Monique Evans Clark. Eu casei de novo, já separei também e continuei com Clark. Quer dizer, os dois nomes que você tem são de maridos. É, Monique Evans Clark. Há de molhar o seco, de enxugar. Quando gravaram este musical, Lucinha e Ivan Lins eram casados. O casamento acabou 13 anos atrás, mas eles continuam a dividir o mesmo sobrenome. Aos 18 anos eu virei Lúcia Maria Werner Viana Lins. 11 anos depois eu fui me separar. Aí eu olhei para o Ivan e disse, eu tenho que mudar de nome? Ele disse, você que sabe. Por mim, eu disse, eu não mudar não, coisa horrorosa. É um nome que muito me orgulha, antes de mais nada. Eu não teria motivos para não querer isto. Eu sou essa pessoa. Muita gente não lembra, mas pelo menos um homem famoso adotou o sobrenome da mulher, o ex-Beatle John Lennon, um símbolo de rebeldia, de inconformismo. Quando casou com a japonesa Yoko Ono, ele passou a se chamar oficialmente John Ono Lennon. Mas se existe uma mulher que mudou de nome por causa do casamento e fez o maior sucesso, sem dúvida nenhuma, é essa moça aqui. A Luísa, antes de casar, era Luísa Botelho da Silva. Casou e virou Brunet. Não precisa dizer mais nada, né? Algum dia você se imaginou assim como nome artístico, Luísa Botelho? Jamais. E Luísa da Silva? Não, também. Quer dizer que pra você tem que ser Brunet? Pra mim tem que ser Brunet sempre. Eu não me trouxe muita sorte. Então não quero perder isso jamais. I'll give up all that other stuff, but only if I get to keep my name. I worked too hard for it. Tina Turner. Ela lutou muito, foi ao tribunal para conquistar o direito de continuar usando um sobrenome que não era dela, era do ex-marido. Mrs. Turner will retain the use of her stage name. Você, quando casou, você acrescentou o sobrenome do seu marido? Acrescentei. Por quê? Porque eu acho que é uma questão da família do meu marido, porque é uma família muito tradicional árabe. Então tem aquele negócio de
Entendeu? É um absurdo. Eu até sugeri não colocar, mas... Silvia Pfeiffer casou e não mudou. O sobrenome ainda é o de solteira. Hoje, 12 anos depois, o casamento vai bem, obrigado. E seu marido, como é que ele reagiu assim, o fato, minha mulher não vai ter o meu sobrenome? Como é que foi isso? Muito bem. Até hoje, sem problema nenhum, eu acho que ele sabe que, independente de eu ter o nome dele, eu sou a mulher dele. Então... A mulher que ostentou 2 dos sobrenomes mais famosos do mundo, Kennedy e Onassis, saiu de cena esta semana. Jacqueline Kennedy, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, vai ser enterrada amanhã no cemitério de Arlington, ao lado do presidente John Kennedy. Talvez tenha sido o rosto mais fotografado da história. Com certeza, era um dos símbolos do século XX. De Jacqueline Kennedy Onassis, lembramos principalmente sua beleza, seu chique e sua classe. Sua beleza visível a todo mundo excitou galanteios até do velho general de Gaulle da França, homem muito sisudo e não dado a essas coisas. Seu chique foi copiado do hemisfério norte ao hemisfério sul. E sua classe se mostrou principalmente quando no automóvel de John Kennedy, ele baleado mortalmente, ela subiu na mala do carro e deu a mão a um agente secreto para que viesse tentar salvar o marido. Sua classe também se mostrou em proteger e educar 2 filhos como criaturas normais, em meio de tanto horror e de tanto tumulto. Nunca foi besteirinha de imprensa, nunca deu uma única entrevista. E como sinal final de classe, saiu um dia antes de morrer no hospital, ignorando as panaceias dos médicos, preferindo deixar esta vida no conforto da família e amigos. Uma bela mulher, uma mulher de verdade. Era uma vez um asilo com 119 velhinhos na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Lá, Dona Clara Chirano, 75 anos, conheceu seu Otacílio Maciel, 77 anos. Solteirinhos da Silva, namoraram, noivaram e... na capela do asilo para tantos convidados. Por isso, muita gente teve que se acomodar do lado de fora. E para não fugir da regra, a noiva está atrasada. De vestido branco e véu, ela caminha até o altar. A troca de alianças. Enfim, o sim. Sempre queria me casar com ele aqui. Isso é Brasil. Um número impressionante. Segundo a Organização Mundial de Saúde, das 13 milhões de mulheres que engravidam todos os anos no Brasil, 5 milhões fazem aborto. Os repórteres Helena Duncan e Márcio Gomes entram com uma câmera camuflada nas clínicas clandestinas que só no Rio de Janeiro faturam cerca de 100 milhões de dólares por ano. O aborto é uma prática proibida no Brasil. Mesmo assim, encontramos clínicas espalhadas por vários bairros do Rio de Janeiro. São milhares de profissionais da área de saúde que investem cada vez mais nessa verdadeira indústria. Zona sul do Rio, são 10 horas da manhã, estamos em Botafogo. Estamos entrando na primeira clínica. Parece comum. A atendente nos recebe como se fosse uma consulta qualquer. A consulta é 60 mil, tá? Não, mas olha só, o aborto é feito no mesmo dia da consulta? Desculpa, não fala aborto. Mas a pergunta seguinte desmascara a hipocrisia. Você está com 2 meses.
Após a consulta médica, encaminha os exames necessários. Deve estar tudo em torno de 350 mil. O pagamento é antecipado. Ela explica logo todas as condições. Farei jejum de 4 horas, identidade, original e a quantia de dinheiro. Nem sempre é tão fácil entrar. Em outra clínica da Zona Sul, a recepcionista desconfia. Informação? Nós insistimos e ela acaba falando. Atrás da atendente, um crucifixo. Aqui, a palavra aborto não escandaliza ninguém. A cirurgia, o aborto é feito aqui mesmo? Fora da Zona Sul, caem os preços e, principalmente, as condições de higiene. Estamos agora em Bom Sucesso. O dono desta clínica é o mesmo da de Botafogo. Você também quer pensar de aborto? Mas eu posso resolver logo? Se quiser também pode. Demonstra insegurança e a atendente me dá mais referências do médico. Só eu trabalho há 26 anos com ele. Eu tinha 13 anos e fiz uma aborto com meus colegas. Então é o único médico mundialmente conhecido. No Brasil ele é um bandeira. Todos que estão aí trabalhando, eu te apoio todos e te digo mais que todos aprenderam a trabalhar com ele. Era o anestesista dele, hoje em dia faz o aborto. Na época que eu cheguei a ser candidato a deputado federal. Parada de Lucas. Um prédio modesto, várias lojas no térreo. Nada indica que aqui se faz aborto. Eu não sei comprar, não posso dizer nada daqui na porta. Mas é que a gente já sabe tudo, entendeu? A gente só quer mesmo saber. Para quantos dias você vai? Estou com 2 meses. 2 meses. Sem o RT. Mais uma vez me mostra insegura e ela me consola. A gente mais médico vai ver uma menina de 12 anos, né? 12 anos. Chegamos agora à mais estranha de todas as clínicas. Na porta do prédio, uma placa anuncia um ginecologista. Lá dentro, o consultório está fechado, mas no fundo do corredor... É sobre gravidez, então é aqui mesmo. Queria fazer hoje? Quantos meses? 2. A 80 mil. O preço mais baixo, a clínica mais suja. Como é que é? Rápido? É sucção, querida. É sucção. Pega a sua cabeça, dorme um soninho, coisa de 3 minutos. É sucção. Tipo a vácuo, tá entendendo? Coisa bem rapidinha pra fazer. 3 minutos a cirurgia. O exame é ainda mais rápido, mas o aborto não é feito aqui. Assim, apalpa a barriga e a gente faz o encaminhamento pra lá, pra você. De ônibus mesmo? O ônibus, o carro, aí a comissão você estiver. Que é médico? A equipe de doutor Bruno que está atendendo. Obstetra mesmo, querida, certinho, opera, faz tudo. Liga as trompas, faz tudo de ônibus. Quem opera faz tudo para não aparecer. Nós entramos em 7 clínicas e em nenhuma vimos o médico. Deles, só referências. Ó, para você ainda mais ter um pouquinho mais de confiança. Um dos médicos, um deles, é de uma rede pública, um dos diretores. Há 15 anos trabalhando nisso. Doutor Shaolin, chamando de Doutor Shaolin, veterano japonês. Doutor Shaolin, eu fui enfermeira dele direto há 6 anos. Pavuna, subúrbio do Rio. Esta foi a única enfermeira que admitiu. Aqui se faz aborto, mesmo com a gravidez adiantada. Em 5 meses ainda dá. Então, tá, quando, meu filho? Até 6 dá, não. Até no máximo 6. Depois de 6 não faço mais. O que acontece? Joga fora, depois do fora? Joga no lixo? Não é jogado no lixo. Eu vou te explicar o que é, que aí não cabe a você. Não queira saber nada, não terá. Tirou, acabou. Um trapézio montado na hora. Uma dose extra de coragem e um show de equilíbrio no ar. Com muitas inovações, o Arcaus revolucionou a linguagem do circo. Até no trapézio eles criaram. As plataformas são montadas na hora e a montagem faz parte do espetáculo. A música cria um clima muito especial.
do Rio faz a maior apreensão de ópio da América Latina. 12 quilos da droga foram encontrados na mala dessa americana no aeroporto. 1,5 trilhão de cruzeiros reais é o rombo deixado pelas fraudes no Sistema Único de Saúde. Corrigidas as irregularidades, a economia pode chegar a $1 bilhão. 6 milhões de dólares pelo mais jovem craque da seleção. A oferta foi feita pelo Ajax da Holanda ao Cruzeiro, dono do passe do atacante Ronaldo. O Cruzeiro recusou. Ser princesa custa caro. Ser Diana custa exatamente $200 mil por ano, ou $4 mil por semana. A despesa é relativa ao ano passado e deixou o ex-marido de Diana, o príncipe Charles, furioso. Você vai ver daqui a pouco, exclusivo, o Fantástico revela a história secreta dos últimos dias do presidente mais popular do Brasil, Juscelino Kubitschek. Cartas guardadas em cofre forte, fotos sumidas, boatos inexplicáveis. A história da seleção surpresa que vai cruzar com o Brasil na Copa do Mundo, uma zebra chamada Camarões. A beleza postiça chama a atenção no meio da rua. As mulheres encontram as formas perfeitas com calcinhas e sutiãs que escondem defeitos. O Fantástico volta logo. O Brasil rumo ao Tetra. O Fantástico volta a falar ao vivo dos Estados Unidos. De São Francisco, informa o repórter Pedro Bial. Continua o samba aqui no Sambódromo improvisado na Baía de São Francisco. Nesse fim de semana, o chefe de polícia de Los Angeles, do sul da Califórnia, decretou um estado de alerta do dia 4 de junho até o final da Copa do Mundo, por causa da agressividade e violência dos torcedores de futebol. E como vocês podem ver, de fato, essa torcida brasileira é um perigo. Mas aqui não tem problema, porque tem lei no meio deles. Um juiz que só anda com cartão vermelho, pra cima e pra baixo, pra manter a ordem. Mas ele é muito querido, como vocês podem ver pelos beijinhos na testa, ou careca. Aliás, um árbitro de futebol de apenas 11 anos de idade foi a Granja Comari ver o treino do Brasil. Ele provou que, além de ser um bom árbitro, pode ser um grande comentarista. Apita a favor de nós, que eu molho sua mão no final do jogo. 1,45 m de altura, 11 anos, roupa, jeito, nome de juiz, Daniel Brito de Andrade. Ele pode não ser o melhor, mas é provavelmente o menor árbitro do Brasil. Eu comecei a ler livros de regras de futebol e comecei a ler, fugiu. Da calçada para o mundo do futebol profissional. Nós estamos aqui na Granja Comari, direto para o Fantástico, e vamos levar um jogo. Antes da bola rolar, o juiz inspeciona o campo e relembra as regras do futebol. O cartão amarelo, ele recebe quando, primeiramente, pisa na bola, faz uma falta, sem pé nem cabeça e desnecessário. O cara tá legal, tá lá, viu o cartão amarelo, não respeitou, a gente viva, cartão vermelho. O juiz Daniel é um exemplo de seriedade. Eu não tenho time, sou neutro, eu vejo os jogos, o juiz não é uma máquina. Tem vezes que ele erra, mas tem vezes que ele erra muito. Aí sim você pode dizer que ele tá roubando, tá subornando. Já o menino Daniel confessa suas preferências. Eu torço mais ou menos pro Flamengo. Entendeu? Mais ou menos pro Flamengo. Eu, desde quando cheguei, eu peguei o autógrafo do Gilmar, colega Gilmar, do Banco, Leonardo. Aí eu não peguei. Vamos voltar. À beira do gramado, nosso juiz fica com água na boca. Ele não vai apitar, mas será nosso comentarista do Fantástico. E que o Arnaldo César Coelho nos perdoe. Agora é bola rolando. O Raí tá jogando direitinho, viu? Eu acho que merecia ser o titular da
Seleção brasileira nos primeiros jogos. O banco, se o Parreira trabalhar um pouco com ele melhora e tem chance de ser o titular da seleção. O Miller está precisando de melhorar um pouco. Eu acho que deve ser bem visto essa questão de jogar no time titular. Eu acho que o Brasil, esse ano que já vai ser tetra, se o Parreira organizar bem o time, mas fora disso nós não podemos fazer nada. Quem prevê é o Messi. Gols dos jogos internacionais e dos campeonatos baiano, mineiro e gaúcho você vai ver agora no Fantástico. Fernando, boa noite. Em Curitiba, Atlético Paranaense e Flamengo, amistoso na reinauguração do Estádio da Baixada, fechado há 10 anos. Ricardo aproveita o cruzamento de Almir e marca. E é só Atlético 1, Flamengo 0, placar final. Bahia e Vitória se enfrentam na Fonte Nova pelo Campeonato Baiano. Marcelo faz de cabeça o primeiro do Bahia, 1-0. Wesley cruza e Marcelo aparece outra vez para marcar. Final Bahia 2, Vitória 0. Bahia, Vitória, Catuense e Galícia vão decidir o terceiro turno na Bahia. Atlético Mineiro e América no Mineirão. Canaps põe a mão na bola na área. Não pode, Canaps. É pênalti. Wilson vai lá, bate. Perzolix defende, mas o Wilson pega na volta e faz América 1-0. Cima do Canax. Andrei cruza na direita, a zaga do Atlético falha e Robson completa. Que maldade. Final, América Mineiro 2, Atlético 0. Campeonato Gaúcho em Erechim, Ipiranga e Caxias. O corner da direita passa por todo mundo, menos por Edson Gomes. Ipiranga 1-0. Arizinho passa para Joel Marcos, que domina e chuta. É o empate no Caxias, 1-1. Esquerdinha, derrubado na área. Veja só, é pênalti. Paulo Gaúcho bate e faz. Final Ipiranga 2, Caxias 1. Ipiranga é líder do Campeonato Gaúcho ao lado do Grêmio Porto-Alegrense, que venceu hoje o Grêmio Santanense por 1-0. Torneio Brasil-Itália no Parque Antártica em São Paulo. Na decisão do terceiro lugar, Guga faz de cabeça o primeiro gol do Santos contra o Parma. 1-0 Santos. Ranielli capricha no passe, acompanha, Guga ajeita e Paulinho Kobayashi chuta no goleiro. Guga pega o rebote e marca. Santos 2-0. Já no segundo tempo, Paulinho é derrubado na área. Mais um pênalti. Quem bate é Guga, artilheiro do jogo, com 3 gols, Santos 3-0. Olha a defesa do Santos falhando. O italiano Gripa faz o gol do Parma. Final, Santos 3, Parma 1. Na decisão do título, Palmeiras pegou o Lazio. Depois de bonita troca de passe, Giancarlo cruza na cabeça de Maurílio. Palmeiras 1-0. No segundo tempo, endiabrado, Edilson arranca do meio campo, passa pelo goleiro Ossi e faz outro bonito gol. Palmeiras 2-0. Outra vez, Edilson recebe pelo meio, a defesa para, ele acredita, olha só que maldade, e completa. Palmeiras, campeão do torneio Brasil-Itália 3, Lazio 0. É do Palmeiras, bicampeão paulista e campeão do torneio Brasil-Itália, o gol mais bonito do Fantástico, que volta a ser apresentado a partir deste domingo. Maurílio, de cabeça, fez o primeiro dos 3 gols da vitória do Palmeiras sobre o Lazio. Um golaço, o gol mais bonito do Fantástico. Os Leões Indomáveis estão de volta. A seleção de Camarões é o segundo adversário do Brasil no Mundial dos Estados Unidos. Eles apareceram com destaque na Copa de 82. Quase desclassificaram a Itália, que acabou campeã daquele Mundial. Camarões não chegou à Copa do México, mas voltou no Mundial passado, surpreendendo a Argentina no jogo de abertura da Copa. 1-0. Irreverência, ousadia e muito talento. Os chamados Leões Indomáveis, comandados pelo veterano Roger Milá, foram até as quartas de final da Copa passada. Tocou na frente, Milá. Já partiu para cima da defesa, tocou para cá, posição legal, bateu! Gol! E agora? Como vai ser? É de Camarões! O Fantástico faz agora uma pesquisa por telefone sobre a seleção brasileira.
120 residências em 10 cidades brasileiras estão conectadas com os computadores da Globo. As pessoas escolhidas representam um retrato da sociedade brasileira. Entre elas, nós convidamos para a estreia do painel do Fantástico por telefone o escritor e cronista esportivo Roberto Drummond, em Belo Horizonte, o ex-jogador de futebol e tricampeão do mundo Clodoaldo, em Santos, e o ator Stepan Ercissian, no Rio de Janeiro. E vamos agora à primeira pergunta de hoje. Numa final de Copa do Mundo, qual dessas seleções dá mais medo de enfrentar? A Argentina, que eliminou o Brasil na Copa passada, a Alemanha, atual campeã mundial, ou a Itália, que eliminou o Brasil em 82? Bem, todos vocês têm 10 segundos para dar a resposta. Roberto Drummond, o ator Stepan Ercissian, todos votando, tricampeão Clodoaldo. Em instantes, então, a resposta. Qual dessas seleções dá mais medo? Argentina, Alemanha ou Itália? Saber do tricampeão Clodoaldo, qual dessas seleções assusta mais o Brasil numa final? Argentina, Alemanha ou Itália? Bem, eu escolhi a Itália porque é uma seleção que vai brigar junto com o Brasil pela conquista do Tetra. Então, por isso eu fiquei com a Itália, que deve ser um adversário muito difícil se ficar para disputar a final junto com o Brasil. Obrigada, então, Clodoaldo. Fátima Bernardes. Bom, Clodoaldo escolheu a Itália. Vamos ver, então, agora o resultado do painel do Fantástico. Qual foi? Bom, o público escolheu, em primeiro lugar, o adversário mais difícil, a Alemanha, com 43% dos votos. A Argentina em segundo lugar, com 42,8% dos votos. E a Itália em terceiro, com 14,2% dos votos. Vamos agora à nossa segunda pergunta para o painel do Fantástico por telefone. Em relação ao jogador Raí, você daria a ele uma última chance nos próximos amistosos? Deixaria Raí no banco de reservas ou apostaria nele como titular da seleção na Copa? Mais 10 segundos para o painel do Fantástico. Os nossos 3 convidados, Stepan Ercissian, Roberto Drummond e o tricampeão Clodoaldo votando, e também as 120 pessoas que estão em 10 cidades brasileiras conectadas com os computadores da Globo. Vamos ver então, dentro de 10 segundos, o resultado. Vamos aí, saindo então fresquinho o resultado. Bom, 42,9% deixariam Raí na reserva. 37,5% dariam a ele uma última chance. E 19,6% apostariam nele como titular. Bem, já que a maioria achou que o Raí deve ir para o banco de reservas, a nossa próxima pergunta... Antes disso, vamos ouvir a opinião do escritor e cronista esportivo Roberto Drummond, que está em Belo Horizonte. Roberto Drummond discorda da maioria da população. Ele daria mais uma chance para o Raí. Por quê, Roberto Drummond? Não só daria uma chance, eu apostaria, ninguém esquece futebol. O Raí é um gênio, e os gênios podem ter má fase, isso é normal em todo jogador. Até o Pelé já teve, o Zico já teve, Maradona. Então eu coloco o Raí com uma fé muito grande nele e em jogadores como Romário, Bebeto e o garotinho Ronaldo. Fátima Bernardes. Bom, mas a maioria mandou o Raí para o banco de reservas, e a pergunta então agora é a seguinte: quem você escalaria no lugar dele? O meio-campo, Mazinho? O atacante, Ronaldo? Ou o meio-campo, Leonardo? São 10 segundos para a resposta do painel do Fantástico. Nosso reloginho então está marcando. Vamos à nossa terceira pergunta então. São 120 pessoas em 10 cidades brasileiras e mais os nossos 3 convidados respondendo as perguntas. Está aí o resultado. 52,6%, uma ampla maioria, dariam ao atacante Ronaldo a chance, o lugar de Raí. 29,2% dariam para o meio-campo Mazinho o lugar. E 18,2% entregariam o lugar de Raí ao meio-campo Leonardo. Vamos saber o que o ator Stepan Ercissian, que participou do painel do Fantástico no Rio, acha. O Stepan Ercissian não concorda com a maioria, não. Ele daria essa chance mesmo para o Leonardo, né, Stepan? Por quê? Eu daria essa chance para o Leonardo porque eu gostaria de ver o Leonardo no meio do campo, no caso do Raí não acertar até lá, mas jogando na frente Ronaldo, Bebeto e Romário. E você acha que com essa frente o Brasil chega ao tetra?
O Brasil tem que chegar ao tetra, é uma grande esperança. Eu acho que a linha disso tudo é até o próprio Raí, no caso, soltar o menino brasileiro que tem dentro de cada um. Porque foi com alegria que a gente sempre conseguimos as nossas grandes conquistas. E não vai ser dessa vez que a gente vai dar para trás. Eu tenho fé de que a gente vai chegar lá. Obrigado, Stepan. É com você, Fátima Bernardes. Bom, e vamos agora ao resumo dos fatos que marcaram a semana. 10 quilômetros de engarrafamento e 6 horas de espera na ponte Rio-Niterói. O tumulto foi provocado por 2 acidentes. A chuva isola o município de Araranguá, em Santa Catarina. A água cobriu as estradas e deixou centenas de famílias desabrigadas. O órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio afasta o juiz César Leite, acusado de envolvimento com o jogo do bicho. Flagrante de mordomia numa penitenciária do Rio. 8 dos 12 banqueiros do jogo do bicho presos por formação de quadrilha eram tratados com regalias e administravam o jogo pelo telefone. E a bicharada anda mesmo em apuros. Papai e mamãe ganso tentam desesperadamente levar os filhotes para o outro lado da estrada. Só conseguem com a ajuda de policiais. Veja daqui a pouco. Romário, uma das maiores esperanças do Brasil na Copa do Mundo, diz que vai ser responsável por tudo o que acontecer. Um ex-técnico da seleção brasileira realiza o sonho de contracenar com um superastro de Hollywood. Marina, um dos sucessos da trilha sonora da novela das 8, diz que trabalhar é a melhor coisa do mundo. Em instantes. As confissões de uma jovem senhora que busca o prazer, adora trabalhar e já não tem medo da solidão. À beira dos 40, a roqueira Marina encontra a maturidade na vida e na música. Não sou muito tímida, não. Meu nome é Marina Correia Lima, sou carioca, tenho 38 anos, sou botafoguense e vivo de música, com muito prazer. Consegui bolo de chocolate, torta de limão, brigadeiro, pipoca manteigada na cama. E gosto de um bom whisky sour, que você não dispensa. Eu acho que o ser humano não é só por natureza. Quando eu estou sozinha, aqui eu recebo assim, as grandes inspirações em relação ao meu trabalho, grandes sagações em relação à minha pessoa, em relação às minhas dúvidas. Vivendo e aprendendo. O importante é você não desperdiçar toques que a vida dá. Ou em acontecimentos alegres, acontecimentos tristes, perdas, ganhos. O importante é você não invadir a liberdade e o limite do próximo, mas com a sua vida fazer o que quiser. Mais importante que ter poder é você se sentir uma potência. Você se sentir com potência para conseguir transformar o mundo. É diferente de poder. É a diferença que tem entre ganância e ambição. Eu não quero poder. Agora eu sou uma pessoa ambiciosa. Eu quero poder me sentir uma potência. Olhar você, saber que você é a pessoa mais linda do mundo. Queria ouvir olha, a música aquece minha alma. E é meu trabalho. E eu acho o trabalho a coisa mais importante para o ser humano. Cada vez que eu faço uma música nova, eu me sinto a pessoa mais vitoriosa do mundo. Eu acho que parece que eu consegui eternizar um momento da minha vida. Eu acho que sem prazer a vida não tem graça, né? O prazer é essencial, né? Em todos os sentidos, não é só sexual, não. Em todos os sentidos. O que te traz prazer? O que te traz prazer você deve buscar e ir fundo atrás dele, porque isso vai fazer sua vida valer a pena.
anos, faltam 2 para fazer 40. Eu acho que isso é uma jovem senhora. Mas eu tenho orgulho disso, entende? Porque eu acho que o que mantém as pessoas com frescor e sempre em sintonia é você nunca se fechar para os sinais e os códigos que a vida lhe oferece. Se você não se fechar para isso, você não fica um morto-vivo. Você fica uma pessoa eternamente em sintonia com o seu tempo. As mulheres que ficam insatisfeitas quando se olham no espelho agora podem lançar mão de um novo truque. Estão chegando ao Brasil sutiãs espartilhos e calcinhas mutantes, que prometem, além de vestir, criar uma nova silhueta para a mulher. Pequenos, pequeninos, generosos, exibidinhos, ou ao contrário, invisíveis. Cadê? Cadê? Uma tradição que desce de mãe para filha. Sem fronteiras, livres, soltos. Olha aqui, olha aqui. Mas pergunte a cada um. Bem que ela gostaria um pouco mais, um pouco menos, alto, firme, redondinho. E é no bojo dessa insatisfação que vai ser lançado o novo sutiã. Tem uma forração que aumenta. E um enchimento que dá mais volume ainda, mas pode ser removido. Ergue, sustenta, aproxima, junta. Claro, o aramezinho que garante, embaixo. Lembra do meia-taça? Esse promete mudar a silhueta da mulher. Vai fazer sucesso porque a moda é bastante busto. Eu acho que o que a gente tem é pra se mostrar, né? Eu não sou muito, assim, avantajada, eu não usaria, assim. Com o sutiã tradicional, o contorno fica assim. Com o novo modelo, olha a diferença. E a torcida especializada já está discutindo. Olha, a mulher bonita não precisa de ser desse tipo. A mulher hoje em dia anda se vestindo tão mal, vê se melhora um pouquinho, não é? Para se vestir e se despir melhor, volta até o espartilho da vovó, que agora se chama corselete. O sutiã com o ombro postiço, melhor esquecer. Quem manda é o novo, que empina. E o body, com um super sutiã embutido. A lingerie não quer mais ser roupa de baixo. É para levantar, exibir e desfilar no meio da discussão. Eu vai, agora acho que eu não muda nada. Se tiver de cair, vai cair do mesmo jeito. Não, eu não preciso. Eu já tenho sensato. Mas naquela horinha chance, quem é que recusa um truquezinho para conseguir um realce? Se destacar no meio de todo mundo. Essa moreninha aí, por exemplo, que ninguém presta atenção. Para começar, uma geral no rosto, cremes, cuidados de pintor. E as primeiras mentirinhas, cílios postiços, colocados um a um. Desenhar uma boca nova, muito além de passar um batonzinho. Depois, bye-bye, cabelinho liso, escorrido, rabo de cavalo, onde já se viu. Um tornado de escova e secador. Arquitetura de mechas e tranças. A roupa, importantíssimo para esse conto de fadas que se repete todos os dias. Pode ser necessário até aumentar a altura, de mentirinha, é claro, mulher postiça. O realce, óbvio, começa com o sutiã que levanta o astral. Depois, a calcinha, um zíper, novidade. Quase uma cinta. Prende a barriguinha, aperta a cintura, a meia. A mini saia, ou melhor, a micro saia. O pezinho da Cinderela. Detalhe, brilhozinho a mais. Pode checar a reação na mesma avenida, garantido. Essa, todo mundo se vira pra olhar. Me engana que eu gosto. Essa, de mentirinha, todo mundo quer. Nossa, você é super bonita, hein? Então espera só um minutinho. Legal. Uma mulher de verdade. Não prenda esse cabelo tão bonito, tá solto.
Madonna, um sorriso perfeito. Lilian Colonna Marazzo, a quinta garota do Fantástico. Agora é lei. Quem usar o telefone celular no trânsito vai receber multa de 25 mil a 40 mil cruzeiros reais. Um protesto de camelôs acaba em tumulto no Rio. Eles protestavam contra a queima de suas barracas. Com o apoio de grupos funks, fecharam ruas, desafiaram a polícia e atacaram ônibus. O ex-presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro, perde o mandato. Ele foi cassado por ter usado verbas do orçamento da União em benefício próprio. O presidente Itamar Franco brinda com chope a devolução do antigo prédio da Uni para os estudantes no Rio. Dinamitada uma das pedras que bloquearam as pistas da rodovia Rio Juiz de Fora. 5 quilos de dinamite foram usados na explosão. Romário volta a criar polêmica. Desta vez ele assume toda a responsabilidade sobre qualquer insucesso da seleção brasileira na Copa dos Estados Unidos. O atacante foi o último dos 22 jogadores a se apresentar ao técnico Parreira. E a chegada de Romário à concentração em Teresópolis foi digna das grandes estrelas internacionais. Madonna, Michael Jackson ou Romário? Tanto faz, qualquer um dos três chegaria assim à Granja Comari, como um superstar e sem entrevistas, claro. Amanhece e a seleção treina. Romário não, é poupado para se recuperar do cansaço da viagem. A entrevista coletiva é disparada a mais concorrida desde que a seleção se reuniu. Estou me sentindo que é importante. Importantes também são as declarações dele. Microfone em punho, desinibido. Romário não foge à responsabilidade de ser o astro da seleção brasileira na Copa. De que se realmente acontecer um resultado negativo, o maior culpado sou eu. Vou estar preparado para isso. Ele não gosta do esquema só com 2 atacantes. Olha, minha opinião de hoje é a mesma opinião de sempre. Eu sou atacante e quanto mais atacante jogar ao meu lado, para mim é melhor. Corajoso desmente a CBF, que anunciou a chegada dele a Teresópolis para ontem ao meio-dia e Romário só acabou chegando à noite. Outra mentira, isso é mentira. Bem claro que quem passou para vocês é mentiroso. O assessor de imprensa ri, sem graça, constrangido. Por isso que foi difícil, foi autêntico, foi real, foi claro. 12 horas depois de ter se apresentado à seleção, ele é liberado, como todos os outros.
Romário é o único jogador da seleção brasileira que não terá folga amanhã. Ele vai à Universidade da Aeronáutica no Rio para fazer os exames médicos e testes físicos que os outros jogadores já concluíram. Por isso, tão rápido quanto pôde, ele hoje trocou a Serra de Teresópolis pela praia da Barra da Tijuca. Lugar melhor ele não conhece. Papai Romário beija a Mônica, vai buscar água para encher a piscina de Romarinho e dança à vontade. Aqui estão o esporte e os amigos preferidos. A praia para ver Romário se divertir no futevôlei. Cansaço? Ora, o momento é de se satisfazer, porque logo logo é ele quem terá que satisfazer um país inteiro. E um ex-técnico da seleção brasileira que foi vilão quando perdeu a Copa vive seu dia de mocinho aqui no Fantástico. Ele é o astro da calçada da fama. Não perca um filme policial, ainda mais com Clint Eastwood, e o Fantástico me deu a oportunidade de estar no lugar dele. Impacto fulminante. Bom dia, horas. Minha Nossa Senhora, onde você arranjou isso? Essa é a Magnum 44, um cartucho 300 graus. E essa destrói até impressões digitais. Ô, Callahan, não fica com essa cara de pastel. Melhor sorte na próxima, idiota. Escuta aqui, você não passa de um cão sarnento. E sabe o que pode acontecer? Você pode secar, ser levado pelo vento. Veja por onde anda. Callahan, que classe. Muita classe. Você vem comigo que a gente vai fazer uma festinha. Vambora. O que você quer parado aí, palhaço? Há 10 anos, Loreta tem me dado um copo de café puro. Hoje, ela me deu café com açúcar. Muito açúcar. Voltei para reclamar. Agora, largue as armas. Como é que é? Nós não vamos deixar vocês saírem. Nós quem, imbecil? Smith, o Edson e eu. Vai em frente, me dê esse gostinho. Pendurei tuas chuteiras. Você vai ver em instantes. Um homem tem um ataque cardíaco no meio da rua. O que fazer para salvar uma vida? Quem tem medo de falar na frente dos outros? 5.000 executivos procuram cursos em São Paulo para vencer de uma vez por todas o medo de falar em público. Fantástico volta já já. Você já se imaginou na frente de uma plateia de pelo menos 100 pessoas? Parece fácil, mas tem gente que perde o sono só de pensar nisso. Em São Paulo, 5.000 executivos estão apelando para escolas que ensinam como falar em público. O medo é um sentimento que sempre perseguiu o homem. É o medo da morte, do escuro, da altura, da multidão.
Mas hoje, na chamada era da comunicação, um outro medo tem atrapalhado a vida de muita gente. É o medo de falar em público. Ai, as minhas mãos tremem, começam a transpirar, as palavras somem. Eu fico vermelho quando eu fico tímido. Tanto sofrimento tem um culpado. A timidez. Já está provado. 9 entre 10 pessoas que têm medo de falar são tímidas. Um problema sério, porque hoje a maioria das profissões exige muita conversa. Abacate e manteiga, fruta é boa! Quem depende da palavra para ganhar o pão não tem saída. Tem que falar. Mas muitos, só de pensar. Ela é tão tímida assim? Ela é. Eu sou tímida, sai daqui. O medo de falar tem o dom de atrapalhar a vida de tudo que é jeito. Das mulheres, principalmente. A gente não consegue, né? Falar na hora exata. Que hora que é ruim? Justamente agora. Conversando comigo assim de surpresa. Por que você mudou aqui? Tem tanto tímido por aí que os cursos de oratória crescem desinibidamente. Só em São Paulo chegam a 100. São quase 5.000 profissionais de todas as categorias e com todo tipo de reação na hora de falar. Arrepio de que é tímido? Eu me encapsulava dentro de mim mesmo e eu falava para a parede. Que jeito? Eu estou aqui para falar para vocês uma coisa muito importante. Professor de oratória há 50 anos, Oswaldo Belantônio já concluiu. Não há ser humano normal que não tenha a inibição. Por isso, usa nas aulas equipamentos de vídeo e diversas técnicas para derrubar o medo de falar. Uma delas é expor os alunos. Quem vai em primeiro lugar? Vamos aguardando os voluntários. Os não tímidos. Você é tímido, né? Eu? Não bate na frente. Você acha que você não consegue? Tem certeza? É fácil. Não. Então eu consegue. Meu coração está acelerado, eu já fico ruborizada, né? Vencer o medo de falar também requer muito exercício. Este é para soltar o maxilar. Para melhorar a sonoridade. Nesses cursos, o tímido aprende a ser um crítico de seus defeitos. E depois de 3 meses, não só sente, como vê a evolução alcançada. Que eu tenho, né? Ao falar... Lembra como é que seu coração batia naquele dia? Ele estava, com certeza, com uma pulsação maior do que está agora. Amanhã, os 70 alunos desse curso ganham o diploma de orador. Eles venceram a timidez e o medo acabou. Vai dar até para falar em público. Mas para soltar a língua como esses aí... Atenção, gente, não esqueça, eu vou lá em Itaquera, tem um show de rock. Ó, dor que abala minha alma e pensamentos. Hoje em dia, essa questão do amor ao próximo é um ponto que as pessoas deveriam refletir mais, deveriam pensar mais, A palavra é monetização. É a primeira vez que eu ouço falar, inclusive. Não tem a mínima ideia. Não é? Já ouvi há muito tempo. É você nunca. Ó, você pergunte aqui a esta jovem com... Olha, o enrolo, viu? É... Como? Higiênico. Não sei. Amortização? Nunca ouvi falar nesse bicho, não. Sei lá, não sei. Oi? Tá. Parece ser uma palavra ligada a dinheiro. Sei lá, uma peça de computador. Deve ser mais ou menos um monopólio de alguma coisa, né? Não, eu já ouvi falar, mas eu não sei o que é. Nunca ouvi falar. Você me pegou agora. Que é isso? Money, colocar mais moeda na economia. Eu sou professor de português, mas não sei. Não sei. Eu só sei sobre o URV. Deixa eu correr. Alguma coisa com a... currency. Subtende que... Transformar em dinheiro. Era pra saber, porque eu sou estudante de economia e não sei isso aí. É parecido com detetização, mas não tem nada a ver. Esclarecemos que monetização não é a escola de pintura que segue as cores de Claude Monet.
Palavra cativa do economês, monetização é o uso maior de dinheiro vivo pela população. É um fenômeno típico de economias estáveis, onde o dinheiro na mão não é vendaval, ou seja, não sofre a desvalorização diária causada por uma inflação alta. É o que o Brasil está precisando. E se esse mais dinheiro chegar até o meu bolso, tá ótimo. Monetização é a palavra mais bonita que existe no Brasil. Impressionista. O ministro da Fazenda, Rubens Recupero, garante a inflação cai com a chegada do real. A equipe econômica se reuniu hoje em Brasília. Na chegada ao Banco Central, o ministro da Fazenda disse que ninguém vai perder com a nova moeda. Garantiu mais uma vez que os índices de correção vão ser os mesmos para o governo e a iniciativa privada e que os cheques em cruzeiros reais vão poder ser descontados pelo menos até 15 dias depois da implantação do real. Nós vamos fazer uma aposta muito firme de que realmente nós vamos eliminar a inflação com a entrada em vigor da nova moeda, portanto não há necessidade de se pensar em nada que se desvie dessa confiança que nós temos na eliminação da inflação. Certo de que com o real a inflação vai ter uma queda brusca, o ministro Rubens Recupero revelou uma preocupação: o aumento do consumo de automóveis e principalmente de alimentos. O ministro disse que vai conversar com a indústria automobilística para saber se é possível aumentar a produção em curto prazo. E para evitar que faltem produtos nos supermercados, explicou que o governo já está estudando uma forma de garantir o abastecimento sem ter que apelar para as importações. Para tentar explicar os mistérios insondáveis do país e da economia, o ministro da Fazenda e o ex-ministro apelam para Vinícius de Moraes e Glauber Rocha. Tomar o rumo que todo mundo quer, ou vamos querer um Brasil um pouco assim, caótico, um pouco terra em trânsito, aquele filme do Glauber Rocha, que ninguém sabe onde é que vai parar. Que não seja eterno, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. É isso que eu posso dizer nesse momento. Enquanto a revisão chega ao fim, sem ter começado, o subrelator Abiakel mostra o resultado de tanto ter relatado e nada ter sido votado. Vida marvada, não adianta fazer nada. Tudo que se passar, não vale a pena trabalhar. Vida marvada, não adianta fazer nada. Os 3 dos acusados pela CPI do orçamento ainda não puderam ser julgados por falta de relatórios. O presidente da Comissão de Justiça acha que isso é coisa de bicho preguiça mesmo. Estratégia não, demora mesmo. Não é fenômeno transcendental não, é leseira mesmo. É o cara preguiçoso, meu filho, não vai pra frente nunca. Condenado por 35-7, deputado José Geraldo não ligou a mínima. Acordai, 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 Condenado foi o deputado José Geraldo, mas quem teve tremedeira foi o vice-presidente da Comissão de Justiça. Isso me dá nervoso, nervoso, nervoso. Um homem passa mal no meio da rua. Muita gente quer ajudar, mas não sabe o que fazer. Eu não sei, eu não sou médico. Ele deve estar passando mal, alguma dor talvez, mas não tem ideia do que ele possa estar sentindo. Pelo jeito que ele... Pela dor no peito, né? Pela dor no peito que ele está sentindo, imagina. Porque o coração não pode falar muito não, tem que ficar quietinho. Ele está com a mão no peito do lado esquerdo, só pode ser coração. As pessoas não percebem, mas esta é a dramatização de uma cena que se repete diariamente em todas as cidades. O infarto é a terceira maior causa de morte no país e 40% das vítimas morrem antes de receber atendimento médico. Na maioria dos casos, a morte pode ser evitada com socorro conveniente até a chegada da ambulância. Mas como identificar um ataque cardíaco? O ataque cardíaco se caracteriza por uma dor na região central do peito, que pode ser irradiada para o braço esquerdo e se acompanhar
de náuseas, vômitos, sudorese. E o que fazer para ajudar o infartado? Tentar se dar ao paciente o máximo conforto possível e, o mais rápido possível, remover esse paciente a uma unidade de pronto-socorro mais próxima, uma vez que a gente sabe que o tempo do atendimento é fundamental. Agora você já sabe. Dor forte no peito é o principal sintoma de ataque cardíaco. Pessoas infartadas devem ser mantidas em repouso. Não dê nenhum líquido ou alimento. Quanto mais rápido chegar ao hospital, maiores as chances de recuperação. No Rio, o socorro pode ser chamado pelo telefone 199. Em São Paulo, o telefone é 192. Em Curitiba, disque 193. Telefone. Haja rápido. Faça a coisa certa. A seleção brasileira de vôlei vence os Estados Unidos em dose dupla e mantém a liderança do grupo B da Liga Mundial. O fim de semana foi perfeito para as tietes. Elas lotaram o ginásio do Maracanãzinho no Rio para vibrar com as jogadas dos nossos campeões olímpicos. A seleção brasileira mostrou por que é considerada a melhor do mundo no momento. Arrasou os americanos ontem e hoje por 3-0 e praticamente garantiu a vaga nas finais da Liga marcadas para julho na Itália. Os parciais de hoje foram de 15-7, 15-7 e 15-11. No próximo fim de semana, nosso Dream Team enfrenta a Grécia no ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte. Divulgado o testamento do ex-presidente americano Richard Nixon, que morreu no mês passado. Ele deixou para as filhas todas as fitas do caso Watergate, o escândalo que o fez renunciar. Depois de 20 anos exilado nos Estados Unidos, o escritor russo Alexander Solzhenitsyn voltará finalmente para casa. O escritor ganhou o Nobel de Literatura com o livro O Arquipélago Gulag, em que denunciava a existência de campos de trabalho forçado na Rússia. O ator Omar Sharif, de 62 anos, sofre um ataque cardíaco. Ele não corre risco de vida. Mais de 2 milhões de muçulmanos chegam à cidade sagrada de Meca, na Arábia Saudita, para rezar. É a maior peregrinação de todos os tempos. Você vai ver em instantes. Um dos mais importantes colunistas políticos americanos pede em entrevista exclusiva ao Fantástico uma investigação sobre a morte do presidente mais popular do Brasil, Juscelino Kubitschek. As últimas notícias do fim de semana no Brasil e no mundo. O Fantástico volta logo. Um dos mais importantes colunistas políticos americanos pede em entrevista exclusiva ao Fantástico uma nova investigação sobre a morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Uma investigação feita pelo Fantástico revela novos fatos sobre uma tragédia marcada por segredos. Cartas guardadas em cofres fortes de bancos, negativos desaparecidos, boatos inexplicáveis. Um pedaço da história do Brasil que somente agora começa a ser contado. Informa o Jornal Nacional em edição extraordinária. O ex-presidente Juscelino Kubitschek morreu agora à noite num acidente de carro na Via Dutra. Domingo, 22 de agosto de 1976. Aqui terminou a carreira do mais popular presidente que o Brasil já teve. Caçado pelo governo militar do dia 8 de junho de 1964, o homem que criou Brasília era um exilado dentro do Brasil. Quando morreu, estava proibido de exercer qualquer tipo de atividade política. Washington, capital dos Estados Unidos. Jack Anderson, um dos mais importantes jornalistas políticos americanos, autor de uma coluna publicada em 600 jornais, confirma nesta entrevista ao Fantástico. Um informante secreto que não pode ser identificado lhe entregou a cópia de um documento que deixa dúvidas no ar. O documento é este.
O ofício confidencial que o general Manuel Contreras Sepúlveda, chefe da Polícia Política do Chile, mandou ao Serviço Nacional de Informações do Governo Militar Brasileiro, o SNI, em agosto de 1975. O general diz que o alegado apoio do Partido Democrata Americano ao ex-chanceler chileno Orlando Letelier e ao ex-presidente Juscelino Kubitschek poderá influenciar seriamente a estabilidade do Cone Sul de nosso hemisfério. Exatamente 12 meses depois da carta, o ex-presidente brasileiro encontrou a morte num desastre de carro. Logo em seguida, em setembro de 76, uma bomba jogou pelos ares o carro que conduzia o ex-chanceler chileno Letelier, aqui nesta rua de Washington, onde hoje uma placa relembra o atentado. Os dois políticos citados como perigosos pelo general chileno na carta tiveram morte violenta. O general Contreras acaba de ser condenado a 7 anos de prisão pelo envolvimento no atentado que matou o ex-chanceler chileno. O senhor diria que a morte do ex-presidente brasileiro Juscelino Kubitschek deve ser investigada? Talvez tenha sido coincidência o fato de os dois políticos citados na carta terem morrido violentamente logo depois. Um foi vítima de um atentado. Quanto à morte de Juscelino Kubitschek, não surgiu nenhuma prova de que tenha havido algo além de um acidente. Não há evidências de assassinato. Mas as circunstâncias devem ser investigadas. Os governos do Brasil e do Chile têm a responsabilidade de levar o caso adiante. Quem entregou esse documento ao senhor? A ética jornalística me proíbe de revelar minhas fontes confidenciais. Mas posso lhe dizer que o documento me foi entregue por uma fonte do Serviço de Informação americano. A Embaixada do Chile diz que a carta é falsa. Checamos cuidadosamente. Conclusão: a carta é autêntica. A amiga íntima do ex-presidente Juscelino Kubitschek e a empresária Vera Brandt não conseguiu até hoje entender o mistério. Como surgiu o boato da morte do ex-presidente num acidente de carro dias antes do desastre? Quem teria espalhado a notícia? A senhora tem dúvidas sobre o acidente que matou o ex-presidente? Eu tenho. Particularmente, sim. Eu acho muito estranho que 2 semanas antes tenha havido um boato da morte do Juscelino, que ele havia morrido exatamente na estrada São Paulo-Rio. Qual foi a reação do ex-presidente ao boato de que tinha morrido no acidente? Foi de apreensão, tristeza, ficou muito preocupado, sem entender a razão. Ele então olhou meio triste, parou um pouco e disse assim: olha, eu estou convencido que hoje eu serei muito mais útil ao meu país morto do que vivo. Que comigo vivo eles não vão abrir nenhuma fresta, às vezes assim. Estava desconfiado também. Essa notícia foi muito estranha. Aqui num apartamento do Leblon, no Rio de Janeiro, um dos peritos que comandaram a investigação sobre a morte do ex-presidente guarda com todo cuidado uma relíquia. Um pedaço da ladaria do carro do ex-presidente com resquícios da tinta do ônibus que atingiu a lateral traseira do Opala. Depois de se desgovernar, o carro do ex-presidente bateu de frente numa carreta que transportava 30 toneladas de gesso. Nesta entrevista gravada um dia depois do acidente, o motorista da carreta confirma: o ônibus bateu no Opala. O ônibus é que bateu no carro. Depois de investigar todas as evidências, o perito garante não ter dúvida. A morte de JK foi um acidente de estrada, não foi um atentado. O perito não quis gravar a entrevista, mas revelou ao Fantástico 2 fatos pouco conhecidos sobre a morte do ex-presidente. Primeiro, assim que chegou ao Instituto de Medicina Legal, no Rio de Janeiro, o corpo do ex-presidente passou por uma máquina que detecta se houve ou não perfuração por bala. Eu sabia que um dia a morte de JK ia virar um caso Kennedy, cheio de suspeitas, diz ele. O resultado do exame foi negativo. O relatório inicial dos peritos revela que, por ordem superior, as fotos que mostram o corpo do ex-presidente ainda dentro do carro não podiam ser reveladas. As fotos não foram divulgadas até hoje. O ex-procurador Gil Castelo Branco, que não quis ser filmado, disse esta semana que deu a ordem proibindo a revelação das fotos porque queria preservar a imagem de JK. Mas resta um mistério. Ninguém sabe onde estão as primeiras fotos feitas pelos peritos no local do acidente, quando os corpos de Juscelino Kubitschek e do motorista Geraldo Ribeiro ainda estavam no Opala. A pedido do Fantástico, o arquivo fotográfico do Instituto Carlos Éboli fez uma busca esta semana. Os negativos sumiram.
A polícia entregou ao procurador da família do ex-presidente, o médico Guilherme Romano, tudo o que foi encontrado dentro do carro, inclusive o diário íntimo de JK. Onde estão os diários encontrados dentro do carro do ex-presidente? Nos meus arquivos, e só serão publicados depois que eu morrer, porque eu vou guardar esse segredo pro resto da minha vida. Ninguém vai saber a verdade. Houve um trecho desse diário que certa vez eu li para Carlos Lacerda. E quando eu olhei para ele chorava. É um segredo que eu vou guardar até a minha morte. Mas os órgãos de segurança do governo militar fizeram uma cópia dos diários. Um ex-ministro de um dos governos militares mostrou ao Fantástico esta cópia clandestina obtida na época junto ao comando do 2º Exército. São estas as palavras que JK deixou escritas dentro do carro em que morreu. Inauguração do meu escritório no edifício Oscar Niemeyer, 10º andar. Modesto, porém simpático. Fico imaginando as voltas que o mundo dá. Ontem, nos palácios de Brasília por mim construídos. Hoje, num modesto escritório. Às 18 horas, segui para São Paulo. Mudei a roupa e subi ao restaurante. Ouvi o Peixe Vivo que a orquestra tocou. Tudo na mesma. Não estou bem por dentro. Fiquei sozinho com o Prates. Tudo triste. Terminei as coisas. Preciso passar uns dias fora da fazenda. Depois do almoço, partimos para a fazenda. Oramos no crepúsculo. Por que, afinal, Juscelino resolveu viajar de carro entre São Paulo e Rio? Por que não pegou o avião para Brasília como tinha planejado? Amigo íntimo de JK durante décadas, o médico Guilherme Romano vai dizer agora pela primeira vez o motivo da viagem fatal. Qual foi, afinal, a causa da morte do presidente? Amor. Ele foi vítima do amor, porque na hora que ele recebeu o telefonema dizendo que precisava falar com ele, que teria um encontro, ele podia acontecer o que quisesse. Ele saiu de qualquer maneira, num carro velho, e era de esperar que isso pudesse acontecer. Morreu por amor. Se a mulher vive até hoje, eu me reservo com o direito de não dar o nome, que seria uma indignidade da minha parte de fazer qualquer comentário. Ainda sob o impacto da notícia da morte, o médico Guilherme Romano foi até um apartamento no bairro do Leme, no Rio de Janeiro, para recolher as cartas de amor de JK. O próprio Guilherme Romano confirma tudo. As cartas estão trancadas num cofre forte de um banco. Eu desmanchei rapidamente, para que não houvesse vestígio. Vamos guardar o nome do presidente. Se aquilo ficasse vivo lá, é uma desgraça total. Não tenho o direito, eu não tenho o direito de fazer qualquer comentário a esse respeito. Ninguém vai ver essas cartas. Se eu não morrer, talvez. 18 anos depois, começa a sair das sombras a odisseia dos últimos dias de vida de JK. A morte do presidente mais amado pelos brasileiros foi o último capítulo de uma história secreta de amor. E agora as últimas notícias do Fantástico. A Corte Suprema do Chile decide esta semana se aceita ou não o pedido de anistia feito pelo general Manuel Contreras, condenado pelo atentado que matou o ex-chanceler chileno Orlando Letelier em Washington. A família Kennedy recusa o avião que o governo americano ofereceu para transportar o corpo da ex-primeira-dama Jacqueline Kennedy de Nova York para Washington amanhã. A direção do Clube Bolívar de La Paz anuncia a contratação do craque argentino Diego Maradona para disputar a fase final da Taça Libertadores. Deputados conservadores ingleses protestam contra a decisão da rede de rádio e televisão BBC de estender aos funcionários homossexuais o direito de ganhar uma gratificação de lua de mel. Um trem de carga com 32 vagões sai dos trilhos depois de bater num caminhão no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. O motorista morreu.
O diretor de uma escola alemã em Bariloche, Argentina, denuncia a presença de 3 ex-oficiais nazistas na cidade. O Papa João Paulo II diz, brincando, que nunca foi tão examinado em toda a vida, na primeira declaração pública que faz desde que foi internado com fratura no fêmur há 3 semanas. Protesto na Estrada da Morte. 2.000 pessoas fecham a rodovia entre Rio Claro e Piracicaba, em São Paulo, onde 19 pessoas morreram num acidente na sexta-feira à noite. O golfinho Flipper reaparece no litoral de São Paulo depois de 1 ano de liberdade. O golfinho passou a vida num aquário de Santos e foi devolvido ao mar em Santa Catarina. O Fantástico termina aqui. Fique agora com o filme inédito O Reverso da Fortuna. Boa noite. Logo depois, a cobertura completa do esporte no Placar Eletrônico. Uma boa noite para você. E até domingo que vem. Revista do Faustão. À venda somente nos Correios.